Então, eu quando tinha 14 anos de idade, comecei a fazer teatro na rua, em Santa Maria da Feira. Eu venho de Santa Maria da Feira, portanto, como é sabido, eles têm assim bastantes eventos, como a Viagem Medieval, o Imaginários, e eu apaixonei-me desde logo mais pelo Imaginários. Aquilo era tudo um mundo fantástico para mim, não é? E então, aos 14 anos, quem estava na direção artística do festival era o Hugo Cruz, e ele precisava de alguém para entregar as brochuras e os jornais às pessoas com o programa e pediu-me a mim que o fizesse. Tinha eu 14 anos e comecei a fazer javardice na rua, não é? E a divertir-me e a divertir as pessoas. Depois comecei a interessar-me cada vez mais por esse universo e a fazer teatro amador e decidi que queria formar-me como ator e integrei a Academia Contemporânea do Espetáculo, fiz o curso profissional de atores durante 3 anos e quando cheguei ao final desses 3 anos estava muito chateado, não estava, acho que era muito novo para aquela decisão e não estava a compreender muito bem o que era isto de ser ator e como é que se entrava no sistema, aquilo fazia-me tudo muita confusão e não me sentia enquadrado. Então decidi fazer um ano off, à la americanos, não é? Ou seja, antes de escolher um futuro como uma universidade ou outra coisa qualquer, relaxar um bocadinho e viajar só. Precisava de viajar. Só que não tinha dinheiro para viajar e então tive uma ideia, que foi novamente voltar a tocar à porta do Imaginários, apresentar-lhes uma proposta de um espetáculo de rua que não contemplasse o texto, portanto não palavra, que fosse universal, que pudesse circular, que fosse muito simples de transportar e que depois eu pudesse vender a festivais e com isso viajar. E foi assim, foi com o pretexto de viajar que cheguei a ser palhaço pela primeira vez. A estadia na China foi uma aventura desde o primeiro momento em que aceitei o desafio, não é? Primeiro pela questão Cirque du Soleil, porque o desafio que eles me fizeram foi, e eu não encontrei o Cirque du Soleil como a apoteose da companhia. Foi o momento em que eles se questionavam o que é isto do live entertainment perante o grande crescimento da Netflix ou da HBO e o entretenimento em casa. Como é que a gente se consegue agora reestruturar? E esse projeto na China nasce com esse desafio, que era a visão deles para o futuro do entretenimento ao vivo. E começou 2 anos antes de eu ir para a China, e o momento em que fui para a China foi em modo aventura. Eu já sabia que ia ser uma aventura, não estava à espera que fosse uma verdadeira aventura. No sentido em que eu nasci já no pós-25 de Abril, e os meus pais e os meus avós falam no pré-25 de Abril e tudo o que me contam da claustrofobia e da censura e por aí fora, eu entendo, eu quero preservar, mas eu não havia ali coisas que pronto, são-me distantes, que eu nunca tinha experienciado com o meu corpo. A China deu uma possibilidade de experienciar e percebi que é horrível, é mesmo uma lavagem cerebral e que me pôs em xeque, em questionamento perante o que é a realidade que nos informa e como é que a política de facto pode destruir a nossa forma de viver. Isto tudo começa com uma imagem que o Ricardo me partilhou. Ele telefonou-me no momento em que fez-me o convite para fazermos isto em conjunto. A primeira regra que ele impôs foi: quero fazer um trabalho que não parta da palavra, que não parta do texto. E depois disse-me que gostava que eu interpretasse um hamster preso numa gaiola e o espetáculo começa no momento em que ele se liberta da gaiola. E o que é isto da libertação? O que é isto da liberdade? O que é isto de estares preso? Então o Hamster Clown tem isso como premissa e o trabalho começou a partir dessa imagem, que não é uma imagem concreta, é uma imagem contada pela voz daquela pessoa, do Ricardo. É uma loucura, não é? É digna do Ricardo Neves Neves, ele quer ser louco, não é? Ele quer implementar esse registro do absurdo e está a fazê-lo muito bem. E, portanto, ser a matéria-prima para ele também poder brincar é divertido, é desafiante, porque somos os dois criadores, temos os dois o nosso próprio ego, naturalmente, e então, como somos os dois também muito
muito semelhantes na forma de ver as coisas a acontecer em palco e o lidar bem com o absurdo e querer jogar com ele e desafiar o espectador nesse sentido. Bem, eu só posso esperar assim uma loucura e uma aventura de viagem para quem vem ver o espetáculo. É uma boa questão, porque até nós, neste momento, não sabemos o que é que podemos esperar, porque aconteceu uma coisa muito fantástica, que foi, nós partimos sem grandes referências do que é o teatro físico no contexto em Portugal. Ou seja, eu passei o meu tempo todo lá fora, o Ricardo nunca tinha experimentado fazer o teatro físico e nós desafiamos-nos a fazer uma coisa que não se pode aproximar da dança, não se pode aproximar do teatro e também não é a mímica, não é mimar um texto que já existe ou partir do texto e construir um espetáculo que se revele só com imagens. Não, foi o processo todo o oposto. Tudo aqui parte a partir das imagens, da imaginação, da fantasia e explorar esse universo. E começamos a perceber, com o decorrer do processo, que de facto há aqui uma linguagem muito experimental, que é impossível de prever qual é o seu resultado final, porque todo o processo foi construído em modo de experiência e em modo de contradição. Tudo o que era expectável e o que é expectável no teatro hoje em dia, nós tentamos contrariar. Portanto, a primeira premissa era: não vamos partir com o que queremos dizer, nós não queremos dizer nada. Vamos ao que é agradável, ao que nos faz sentido e depois vamos encher de conteúdo. E isto é só um exemplo, não é? Não vamos apresentar, vamos representar. Um bocadinho, falamos muito no teatro japonês, por exemplo, em que de repente com um leque eles conseguem mostrar o mar e tu estás a ver o mar, não é? De repente aqui é a mesma coisa. Como é que todas estas imagens nós conseguimos implementar algum conteúdo nelas, mas não nos tornamos obcecados por esse conteúdo. Então é um diálogo que queremos construir com o público. O público tem que estar acordado, tem que estar a traduzir as imagens que está a ver em alguma coisa que lhes pertence a eles e a narrativa é construída em diálogo. Há clichês que eu uso como ator em palco para poder segurá-los e continuar a narrativa, continuar este diálogo. Portanto, isto para te responder de uma forma ainda mais direta, a questão é isto, que é só no momento em que tivermos o público connosco é que vamos perceber o que é que o público pode esperar. Ele é que nos vai dizer. Esse foi a grande conversa com o Ricardo, que é, por um lado, eu nunca tive muito em Portugal, sempre tive muito lá fora, não é? E o Ricardo, por outro lado, também já experienciou o lá fora e sente-se muito agradado com isso também, com essa possibilidade de importação, da exportação do espetáculo, aliás. Vamos ver, porque ele tem todas as características para isso, não é? Não parte do texto, é físico, é um solo, é fácil de transportar dentro do megalómano, mas há essa pretensão, sim, há essa vontade muito grande, porque sim, porque queremos mesmo. Mas depois também há a questão Portugal, que é, eu sinto também que este espetáculo de alguma forma vai ser fresco e vai trazer uma frescura muito grande para aquilo que se está a fazer hoje em dia em Portugal, vai desafiar, pelo menos. Então mostrá-lo aqui pelo território também faz sentido. Sempre. Sempre. E não é uma questão de provocação e de ir contra o sistema. Não, faz mesmo parte de mim, não é? É uma zona que me deixa mais satisfeito e feliz, não é? Mesmo neste processo, aquilo que me deixava mais feliz é quando eu sentia o Ricardo e eu a chegar a um lugar de unanimidade e de repente eu provocava-o dizendo: mas atenção que isto pode não ser assim no dia da estreia, porque eu sou palhaço, não sou ator. E eu sentia o Ricardo a fazer: é? e jogar com isso, bom, mantém-me divertido também. Depende. Voltar ao Circo do Soleil, eu não...
É difícil a pergunta, é mesmo difícil a pergunta, porque eu não me identifico a 100% com o trabalho em si, não é? No entanto, o desafio que me foi colocado, eu aceitei. Ou seja, antes desta proposta da China, tinham surgido mais 3 ou 4 opções que eu na altura tinha recusado, porque não me fazia tanto sentido. De repente ali pareceu-me essencial aquele espetáculo, porque o Cirque du Soleil nunca tinha estado na China, por exemplo. E o que eles me falaram é, nós não vamos para uma cidade como Xangai ou Pequim, vamos para uma cidade que está em construção, onde provavelmente nós vamos atuar para pessoas que não sabem o que é circo. E a realidade, o que eu encontrei ali foram pessoas que eu dizia que eu era palhaço e eles perguntavam, o quê? O que é essa palavra? Eles nem sequer tinham a referência do que era ser palhaço. E isso para mim foi construir aquela cidade. Então o desafio de construirmos aquela cidade a partir de um teatro que estava a ser montado de raiz, isso foi o que me fez ir, não é? Então o Cirque du Soleil está nesse lugar que é, para mim, sem preconceito algum, é mais uma companhia que, se o desafio for interessante, eu vou estar dentro, de certeza. Eu tenho pensado muito ultimamente é mais nesta questão da comunidade, não é? Acho que cada vez mais se tem pensado na aproximação à comunidade, mas isso exige uma coragem muito grande por parte dos artistas, que às vezes pode não acontecer. Às vezes o lugar do facilitismo e de continuarmos na mesma ótica, no olhar para um teatro que se fecha dentro daquelas portas e não parte para a cidade e que não parte para a comunidade e que não desafia novos públicos, isso assusta-me. Então o desafio é esse, é olhar para estes novos tempos que se avizinham depois desta pandemia e perceber como é que nos podemos reinventar, e sei que há esforços de muita gente que está assim a abrir os horizontes e fico muito feliz por ver isso em Portugal. Acho que não tenho nada a desafiar para além de estar aqui para a batalha. Rui, muito obrigado. Obrigado.